Nos vasos, o fluxo sanguíneo é o que nós chamamos de laminar. O que significa isso? O sangue segue numa sequência em lâminas. Mas por que isso acontece? Bom, primeiro, nós temos na parede do vaso, obviamente, uma retenção do fluxo, porque existe um atrito aqui que vai causar uma certa pressão, que é medido, como já vimos em algumas aulas anteriores. O que vai pelo meio vai com a velocidade muito maior. É só observar um rio. O que vai mais próximo à margem vai na velocidade muito menor do que vai no meio do rio, propriamente dito, por conta do atrito da terra e no caso aqui com os vasos. Então, laminar nesse sentido, isso é um fluxo contínuo. Só que o que acontece muitas vezes? Nós temos algumas obstruções nas artérias. Então, nós temos a formação de pequenos trombos ou de formação de placas de gordura. E aí o que acontece? Ao tocar nestes desvios, digamos assim, existe um processo de desvio e óbvia turbulência. Cria-se alguns vórtices, ou seja, pequenos redemoinhos. Até aí tudo bem, porque isso aqui vai implicar no fluxo, digamos, adjacente, mas o fluxo principal não é tão afetado. Porém, com o aumento da pressão arterial, ou aumento do fluxo, melhor dizendo, com o aumento do fluxo devido a um exercício, por exemplo, ou um esforço que a pessoa faça, isso aqui fica muito pior. Então, não é simplesmente um desvio por conta da obstrução, da calcificação aqui. E aí o que vai acontecer? O fluxo, ao invés de ficar laminar, ele fica turbulento. Então, ele tende a não ter um caminho certo. E isso começa a provocar uma série de discrepâncias que, com o aumento do fluxo, vai causar um turbinamento e aumento de pressão, aí sim, um aumento de pressão nas paredes dos vasos. Esse aumento de pressão, obviamente, se tornando constante, se torna patológico. Ah, mas é isso que vai causar pressão arterial, aumento de pressão arterial? Não. O aumento da pressão arterial é devido também a uma resistência periférica. O que seria a periferia? Tudo aquilo que não estiver, obviamente, no coração. Então, uma resistência periférica é devido a um aumento de viscosidade no sangue. O que seria a viscosidade? O quão grosso, digamos assim, seria esse sangue? Então, isso é devido à quantidade de gordura presente no sangue. Existem também essas placas de ateroma, ou seja, placas de gordura, melhor dizendo. Também existe uma rigidez das artérias. Mas o que estamos falando aqui realmente é justamente por conta dessas placas e com o aumento do fluxo existe um aumento de pressão. E esse aumento de pressão em cima dessas placas pode causar um descolamento dessa placa. O que acontece? Quando nós temos qualquer tipo de aumento de pressão arterial, na parede do vaso, na parte realmente, digamos que aqui seja a parede do vaso, vamos fazer assim para exemplificar melhor. Então, na parede do vaso, toda vez que existe um aumento de pressão, existem pequenas fissuras que são formadas. Essas fissuras entram no processo inflamatório e aí vem, digamos, a cicatrização. Só que quando existe um acúmulo de gordura muito alto no sangue, o que acontece? A gordura se deposita aqui formando pequenos cálculos, pequenas calcificações que aí as próximas gorduras que vêm vão gerando um acúmulo cada vez maior, formando placas cada vez maiores.
E o grande perigo é que quando existe esse aumento de fluxo ou de pressão, uma parte dessa placa que não esteja tão calcificada ou estabelecida, ela se solte. Até aqui tudo bem, mas imagine que essa mesma placa chegue num vaso menor. Chegando num vaso menor, o que vai acontecer? Obstrução. Se essa obstrução for no coração, infarto. Se essa obstrução for no cérebro seria um AVC ou AVE. Por que essa diferença? Acidente vascular cerebral, só que não é só o cérebro que sofre o acidente vascular. Isso pode acontecer também em todo encéfalo, cerebelo, tronco encefálico, só que por conta de pesquisas fica um pouco complicado, né? Quando você coloca AVE, aparece ave, pássaros. Então alguns começam a chamar de acidente vascular crânioencefálico. Ah, mas o crânio propriamente não sofre um acidente vascular. O importante é o entendimento. Mas o fato é, esse trombo se soltando, indo para o coração é um infarto e para o cérebro, para a cabeça, é um AVC ou AVE. Se bem que muitos cirurgiões vasculares, alguns cardiologistas, quase todos pelo menos que eu conheço, eles não chamam de AVC, eles chamam de infarto, sendo no coração ou sendo no encéfalo. Eles sempre vão chamar de infarto, porque o processo mecânico é o mesmo. Então, o nosso sangue é turbilionar, laminar, mas no momento que existe alguma obstrução, ele se torna turbilionar, e isso é bastante prejudicial.